Amados irmãos, é bom estar reunidos com o povo de Deus para ouvir o que o Senhor Deus tem a nos dizer. Desejo a todos uma boa tarde, na graça de Cristo, e que a palavra possa vir a nos instruir e nos fortalecer neste momento. Eu quero falar com você sobre as coisas que você ama. Será que tudo que você ama é seguro? Você sabia que pode haver morte no que você ama? Aquilo que você ama pode estar te matando e você não está percebendo. Mas como saber que o que você tanto ama, tanto deseja, é venenoso, é perigoso? Como saber que aquilo que você ama tenha apenas aparência de vida, mas o seu fim é caminho de morte? Para saber o fim do que você ama, se é fim de morte ou de vida, nós precisamos entender o que o Senhor Deus diz em sua palavra. O livro de Isaías traz esse alerta para o povo de Deus. Para saber se o que você ama é fim de morte ou de vida, você precisa entender primeiro se o que você ama está fora dos planos de Deus, fora da palavra de Deus, fora do agrado do Senhor. Isso é a primeira coisa, e nós vamos ler hoje Isaías capítulo 30. Peço que você que está em casa, pegue sua Bíblia, abra a palavra de Deus. Aqueles que estão também aqui na igreja, abram suas Bíblias no livro de Isaías capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 17. Porém, nós vamos ler inicialmente do 1 ao 7, que diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executa planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecados sobre pecado. Que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Todos se envergonharão de um povo que nada lhes valerá. Não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Sentença contra a besta do sul, através da terra da aflição e angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante. Levam a lombos de jumentos as suas riquezas, e sobre as corcovas dos camelos os seus tesouros. A um povo que de nada lhes aproveitará, pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio. Por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Assim o Senhor nos adverte em sua palavra: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Essa era a condição de Israel, esta era a condição de Judá. Eles estavam planejando muitas coisas, eles estavam fazendo muitas alianças, e seguros nestas alianças de que tudo daria certo. Afinal de contas, eram poderosos. O Egito tinha muito poder, dos quais faziam com que eles se sentissem calmos e seguros, pelo poder do Egito, não pelo poder do Altíssimo Deus. E Deus se aborrece deste povo,
e olha para eles e dizem: olha, vocês só fazem acrescentar pecado sobre pecado, porque vocês estão buscando planos que não procedem de mim. Ou seja, o povo não queria consultar ao Senhor, mas eles consultavam entre eles mesmos, e de acordo com o que o coração deles se inclinavam, eles buscavam. E aí levavam em camelos, levavam nos seus jumentos ouro, pratas, tudo para impressionar os egípcios, o rei, o faraó, para que fizesse aliança com eles e prometessem que eles estariam seguros. Mas Deus está dizendo que tudo aquilo seria frustrado. Nada daquilo valeria, por um motivo apenas. Porque eles não consultaram ao Senhor, porque eles fizeram planos que não procedem do Senhor. Isso foi o que causou a desgraça do povo. Eles amaram a segurança que advinha do Egito. Eles não percebiam que estavam amando a morte, amando a sua própria destruição. E assim também será com você. Quem vai e busca ouvir o que quer, você vai consultar a Deus, você vai para a igreja para ouvir o que te agrada. Você não está indo para a igreja buscar a Deus. Se você evita a igreja para ficar em casa ouvindo os teus próprios pensamentos, ou envolto em telas, ou nos teus próprios afazeres, porque você assim se agrada disto, não é do conselho do Senhor que você está se fortalecendo. Tudo isso parece sim prazeroso, mas nem tudo que dá prazer é seguro. Nem tudo que você ama trará bem para você. Você pode estar amando a morte. Lembram do rei Josafá, que foi fazer aliança com Acabe para lutarem contra os inimigos de Israel? Pois bem, Josafá, ele tinha o hábito de consultar ao Senhor antes de executar os seus planos. Ele tinha plano, como todos temos, mas antes de executar os seus planos, ele buscava o plano do Senhor. Se o plano do Senhor estivesse em desarmonia, ele ficaria com o plano do Senhor. Em 1 Reis, capítulo 22, do versículo 5, temos um forte exemplo de um homem que quer saber, primeiro, se o plano dele está de acordo com o plano do Senhor. Disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor, porque o rei de Israel, ele já estava certo de que deveria ir lutar contra os inimigos. E aí Josafá diz: não, calma, primeiro consulte o rei, o Deus de Israel, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Curioso é que Josafá não se convenceu muito daquela palavra. E por que será? Quem é que precisa de 400 profetas para anunciar a palavra de Deus? Um profeta já basta, quando ele está com a palavra de Deus, quando ele está com a verdade. E aqui você pode perceber que esses profetas estavam todos em volta de dizerem aquilo que o rei queria ouvir. Josafá, desconfiado, diz: não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos? Não há ainda outro profeta? Não há aqui ainda algum profeta do Senhor? E aí o rei de Israel diz a Josafá: há ainda um pelo qual se pode consultar ao Senhor.
porém eu o aborreço. Porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá, disse Josafá. Não fale o rei assim. E pediu para chamar Micaías. Pediu para chamá-lo, pois queria ouvir o que Deus tinha a dizer por esse profeta. E Micaías vai e mostra que o fim do rei seria trágico. O rei de Israel se enfurece contra Micaías e manda prendê-lo. Mas morre em batalha, como o profeta do Senhor havia dito. Tudo porque o rei de Israel queria ouvir aquilo que o seu coração ansiava. Ele estava muito ansioso, querendo lutar, querendo destruir Ramot Gileade. E os profetas falavam só o que ele queria ouvir. Então, cuidado com as coisas que você vem tendo interesse. Os planos que você vem elaborando parecem simples, mas se não tiverem a consulta do Senhor, se você não estiver buscando ao Senhor para saber se aquilo honrará o Senhor ou não, você cairá. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: examinai as Escrituras. Vocês julgam ter a vida eterna nas Escrituras? Examinem as Escrituras. Então é uma ordem do Senhor consultar as Escrituras. Quando você for planejar alguma coisa na sua vida, vá para as Escrituras. Ore ao Senhor e diga: Senhor, eu quero aprender de Tua palavra. Como isso daqui glorificará Teu nome? E veja pelas Escrituras quais são os critérios para que os teus planos agradem ao Senhor. Se os teus planos trazem benefícios pessoais, benefícios apenas egoístas, então não é um plano de acordo com a palavra do Senhor. Tudo que você fizer tem que estar de acordo com aquilo que Cristo te pede. O bem dos eleitos e a glória de Deus. Se o que você está planejando glorifica a Deus, então sim, você consultou a palavra, você sabe que isso honra ao Senhor, então vai e faz. Davi, ele tinha esse costume santo. Por isso que a Bíblia chama Davi o homem segundo o coração de Deus. Observe, em 1 Samuel, capítulo 23, a partir do 1, é interessante, no versículo 2 diz: consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei e ferirei estes filisteus. Aí o Senhor diz a Davi: vai, fere os filisteus. Mas aí o povo já estava com medo. O povo diz assim a Davi, os soldados: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra os filisteus. E aí Davi fica um pouco confuso e consulta novamente o Senhor. Então, Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila. Aí Davi pega os seus homens e vai. Então, observe, meus irmãos, Davi tinha uma dúvida, consultou ao Senhor, o Senhor ordenou: vá. Só que o povo e seus soldados estavam temerosos. Mas Davi não acatou a vontade dos seus soldados. Agora ele queria saber se, mesmo com tanto de medrosos ao seu redor, ele ainda assim deveria ir à peleja. E o Senhor diz: vá e você vencerá. Então Davi não ouve o povo, não ouve os soldados, ouve a palavra de Deus e segue para a batalha. Agora veja que interessante, Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para descerem a Keila e cercarem Davi, porque o rei Saul estava perseguindo Davi e disse: a gente vai pegá-lo, aproveitar que ele está lutando em Keila e a gente cerca ele e mata-o. E o que Davi faz quando sabe disso? Orou Davi. Ou seja, orou Davi consultando ao Senhor. E agora o que fazer? E Davi pergunta ao Senhor:
Descerá Saul, como o teu servo ouviu? Disse o Senhor, descerá. Saul está vindo te buscar, ele está vindo te pegar. Davi agora pergunta mais uma coisa ao Senhor: entregar-me-ão os homens de Keila? Eu estou salvando Keila dos filisteus. Estes homens que eu estou salvando vão me entregar nas mãos de Saul se Saul chegar em Keila? Respondeu o Senhor: entregarão. Eles vão te entregar, eles vão te trair. E o que Davi faz? Então Davi se dispôs com seus homens, uns 600, e saíram de Keila. Mas observe como é bom você confiar na vontade do Senhor. Como é bom você se entregar sempre à disposição do nosso Deus em sua palavra. Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos, sempre protegendo Davi. Então a primeira coisa que você precisa saber, se o que você ama é algo que cheira à morte, é saber se os seus planos estão de acordo com a vontade de Deus. E agora a segunda coisa que você precisa saber para entender se o que você está amando é morte, é você analisar se você tem honrado a palavra de Deus ou a tem ignorado. Se você ama ignorar a palavra de Deus, se ela fica sempre empoeirada na tua casa, se ela nunca está sendo ouvida, se ela nunca está sendo aprendida, isso é caminho de morte. Isso cheira à morte. Pois era assim que o povo de Israel estava fazendo. A partir do versículo 8 do nosso texto, de Isaías 30, vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles. Escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é estes, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, que eram os profetas, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei as coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Portanto, esta maldade vos será como brecha de um muro alto, que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos que sirva para tornar fogo da lareira ou tirar água da poça. Assim é a indignação do Senhor para aqueles que desprezam a sua palavra. Isto é um tesouro santo. Você tem a Bíblia nas suas mãos. Para você dar valor a ela, ela tem que estar no seu coração. Quem rejeita o verdadeiro profeta de Deus, rejeita o próprio Deus. Se você não gosta de ouvir a palavra de Deus, quando ela vai contra os teus desejos, os teus princípios, então é a Deus que você está rejeitando. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias, muitos recusariam dar ouvidos à verdade. Eles iam se cercar de mestres, segundo a sua própria cobiça. Quem você gosta de ouvir? A quem você mais ouve num dia? Quem tem mais credibilidade diante de você? Porque se não for a palavra de Deus, então você está escolhendo o caminho de morte. Observe, quando o povo de Israel rejeitou Samuel para que não reinasse sobre eles, e Samuel ficou triste,
Samuel ouviu do Senhor o seguinte: atendei a voz do povo, vai dar um rei ao povo. E foi daí que Saul veio e começou toda a tragédia. Mas vai, atende a voz do povo, tudo que te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Assim, o povo escolheu rejeitar o Senhor, quando rejeitou o profeta de Deus. Mas profeta de Deus não é aquele que tem novas revelações. Não confundam. Profeta de Deus é aquele que tem a velha revelação, a antiga e eterna revelação, Novo e Velho Testamento. Se é isso que está sendo anunciado a você, eis diante de você um verdadeiro profeta. Mas se o que anuncia-se diante de você são coisas fora da Escritura, que se dizem ser de Deus, não deem crédito, porque aí está a morte. Não misture seus anseios, o que o seu coração ama, com a palavra de Deus. Pois Jeremias, ele já adverte no capítulo 23, do versículo 28. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho, nada mais. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e depois afirmam, ele que disse. Assim o Senhor se levanta na sua indignação contra todo aquele que furta a sua palavra para ouvir qualquer coisa, qualquer outro que não seja a voz de Deus nas Sagradas Escrituras. Por isso faça como Davi. Davi disse, olha, eu induzo o meu coração. Induzir, levar alguém à persuasão, influenciar alguém, adotar uma determinação, um estado de espírito. Induza o seu coração a guardar os decretos do Senhor, a sua palavra, para sempre, até o fim. Era isso que Davi fazia, Salmo 119, versículo 112. E a terceira coisa que você precisa ter cuidado, pois você pode estar amando a morte, sem nem perceber. A terceira coisa é amar a sua própria capacidade. Quando você ama a tua própria condição, a tua própria força, o teu próprio intelecto, a tua própria sabedoria, quando você ama a si mesmo, você está amando a morte. Por isso que Jesus Cristo disse, aquele que não negar a si mesmo, não é digno de mim. Quem amar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então, amar a sua própria capacidade é amar a morte. Aqui você observa do versículo 15 ao 17 de Isaías 30. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas não o quisestes. Então Deus está dizendo para o povo de Israel, olha, a salvação de vocês está em vocês se converterem e sossegarem em mim. A força de vocês está na tranquilidade e na confiança em mim. Mas vocês não querem. Antes vocês dizem, não, sobre cavalo fugiremos, portanto, fugireis. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, eles dizem. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como um mastro no cimo do monte e como estandarte no outeiro. Aqui está, meus irmãos. O povo rejeitou o Senhor.
rejeitou os planos do Senhor, confiando nos seus próprios planos, rejeitou a palavra do Senhor, confiando naquilo que o seu coração queria ouvir, e agora está o povo rejeitando o próprio Deus, para usarem a capacidade que acreditam que pode livrá-los. Por isso que, na palavra de Deus, no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, Elias diz: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro, diz o Senhor. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Por que vocês não se decidem logo? Uma hora estão tão firmes em Cristo, outra hora estão tão debilitados e confiando em ilusões. Até quando vocês ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, então sigam ao Senhor. Josué, ele mostra que não confiava no homem, nos deuses estranhos, mas ele queria que o povo também seguisse-o. Por isso que no seu livro, em Josué capítulo 24, do versículo 14, ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Mas Josué também ele é bem sincero, e ele expõe diante do povo essa condição. Ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes ele confronta o povo dizendo: olha, parece ruim servir ao Senhor? Então desprenda-se. Siga a quem você quer. É seu coração que você se agrada, que traz para você conforto, consolo. Então siga seu coração. Agora se decida. Porque eu já me decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas para isso você precisa se desarmar. Para isso você precisa reconhecer a tua indignidade, a tua incapacidade, a tua inutilidade. Nada que você tenha ou imagine um dia possuir trará benefício para a sua vida. Nada. Tudo é morte. A não ser que estas coisas estejam sendo entregues e confiadas aos pés do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 3. Nós que adoramos a Deus no Espírito e que nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Não confio nisso daqui. Eu me glorio e confio e adoro apenas a Deus. Jesus Cristo advertiu, ele disse: olha, quem é o rei que vai para uma guerra sem antes ver se consegue vencer o inimigo com a quantidade de exército que tem? Qual é o homem que, quando vai construir uma torre, não senta logo para calcular o quanto vai gastar? Para depois, arrependido, não dizer: ai, não consegui. Pois assim também é quem quer seguir Cristo. Sente-se, pense. Você está disposto a perder tudo por Ele? Porque se você não está disposto a perder tudo por Cristo, teus bens, tua saúde, tua glória, reconhecimento de outros, tua família, tua própria vida, se você não está disposto a perder tudo que você tem por Cristo, você não é digno dele, não adianta segui-lo, é melhor seguir os deuses falsos por aí, pois você estará pelo menos desfrutando do que os prazeres do mundo te darão. Mas, se é a Cristo que você vai seguir, você tem que dizer como o apóstolo Paulo, quando ele diz, ainda agora do versículo 7 de Filipenses 3, mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perca,
como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, se você quer saber se os caminhos que você vem traçando são caminhos de morte ou de vida, primeiro, analise isto. Teus planos, eles são consultados pelo Senhor? Você dá valor à palavra de Deus? E você confia nas promessas da palavra de Deus ao ponto de você descansar, sossegar, crendo que está tudo no controle dele, tudo sendo projetado por ele, que ele vai cuidar de sua vida. Porque senão é tudo caminho de morte. Por isso, meus irmãos, eu encerro dizendo a você que busque ao Senhor, consulte ao Senhor o tempo todo. Qualquer coisa que você for fazer, Deus, me mostra na tua palavra se isso daí te desonra. E aí medite, veja, consulte ao Senhor, pesquise na palavra de Deus quais são os valores de Deus. E se alguma coisa que você está escolhendo não traz o valor da palavra de Deus, rejeite. Ame os planos do Senhor. Ame a palavra de Deus, que é nela que você terá as respostas. Ame a Deus confiando e descansando no cuidado dele, que está prometido na sua palavra. Como ele diz, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Espero que os irmãos assim o queiram, não façam como o povo de Israel. Que Deus abençoe os irmãos. Eu passo a palavra para o presbítero Osmar. Vamos então, irmãos, após estarmos alimentados pela palavra do Senhor, que nos faz, nesta tarde, nos advertir e nos alertar sobre muitas e muitas coisas que têm se passado não só em nossas vidas, mas no cotidiano de todo um tempo, que nem sempre o que nos atrai é verdadeiramente aquilo que seja santo, é um caminho, muitas vezes, de morte. Profunda sabedoria da palavra que nos ensina que temos que ver tudo que está reto diante de Deus, está alinhada com sua vontade divina, sua palavra. E não ficar ouvindo a nossa própria voz interior, o nosso eu, aquilo que nos diz respeito, pelo menos o que achamos, e que o nosso coração está entendendo. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso. Precisamos amar a palavra do Senhor para que por ela e com ela coloquemos os planos nas mãos do Senhor. Esses planos divinos de sabedoria. E muitas vezes nos colocamos com uma idolatria do nosso eu, do nosso centro, de acharmos que conhecemos, que temos ou que atuamos nisso por nossa capacidade e vivemos uma idolatria. Ao invés de depositar nas mãos do Senhor, que Ele está acima de tudo e é soberano, por isso nós vemos uma geração amante de si, egoísta, narcisista, frios e sem amor, sem respeito e muitas vezes distante da palavra de Deus. A palavra de hoje nos adverte
a estarmos consultando e estarmos em comunhão com o Senhor de forma íntima. Respondemos a Ti, Senhor, nós ouvimos e seguimos a Tua palavra, a Ti respondemos. Vamos fazer uma leitura, abrindo a nossa Bíblia, mais uma vez, lá no livro de Coríntios. O capítulo é o primeiro capítulo e o versículo é o versículo 21, 1 Coríntios 1, 21. A palavra do Senhor nos diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Assim, lemos 1 Coríntios 1, 21, que acaba nos trazendo novamente todo o contexto do que acabamos de ouvir na pregação aqui com o pastor Adalberto. Vamos nos colocar de pé, vamos nos colocar diante de Deus novamente em adoração, em louvor, com o hino 42, o grande amor de Deus, hino 42, o grande amor de Deus. A Deus demos glória por seu grande amor. O Filho bendito por nós todos deu. Por isso, amamo-nos seus caminhos e a sua verdade. Vamos então louvar com o hino 42, que está na Bíblia. Está com um defeito aqui no projetor, a gente vai apenas acompanhando pela Bíblia, né? Vamos todos. Por nós todos deu, e
Bons irmãos, nesse momento vamos fazer uma oração ao Senhor para que Ele nos ajude a usarmos todos os meios de graça, todas as suas bênçãos para o seu reino e para a sua glória, para que possamos nesse caminhar, nesta comunhão, possamos estar cada vez mais em sua presença, ouvindo sua palavra, dando-lhe louvor e glória, e estarmos sempre em comunhão. Vamos, através de uma oração, simplificar esse momento de gratidão de estarmos aqui reunidos nesta cidade de Bezerros, na pregação da palavra e na instituição da igreja, a Igreja de Cristo. O irmão Altomir nos conduz em uma oração de gratidão. Santo é o teu nome, graças te damos, ó Pai, por estarmos em tua casa. Graças a ti, ó Deus, por essa tarde e noite que nos deste, para vir aqui cultuar, adorar o teu santo e eterno nome. E grato a ti, Pai, pela oportunidade mais uma vez, para que o Senhor conceda a nós, entendendo a tua palavra, guardar em nosso coração. Que o Senhor assim o faça, Pai, se for da tua vontade, para que teu povo permaneça na fé, na esperança da vida eterna, até o dia de Cristo voltar, ou então o dia que tu, Pai, vem me chamar para teu reino eterno. Que o Senhor assim conceda graça à sua igreja, aqui em Bezerros, e a todos os teus servos espalhados sobre a face da terra. Nos ajuda em nome de Cristo Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Agora, no momento final, vamos convidar o pastor Adalberto e a oração da bênção apostólica. Meus irmãos, ainda de pé, que a graça do nosso eterno e soberano Pai, as consolações, a paz do Santo Espírito de Deus, e que o amor e a perseverança do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhados pela terra, agora e sempre. Amém. Ok, irmãos, o culto está encerrado. Nós vamos ter o nosso momento ágape e depois